Olá pessoal, seja bem-vindo a Aston Trade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso indicador do Flow Wave. Esse é o nosso principal indicador para ver o nosso fluxo institucional sendo acumulado no tempo, tá? Apesar de se parecer com o indicador do Waze Wave, ele não tem nada a ver no cálculo com o Waze Wave, é apenas a forma de plotar que é parecida, já que quando se está calculando, né, e acumulando algo no tempo, a forma de plotagem ela vai acabar sendo igual. Mas os cálculos do indicador não têm absolutamente nada a ver com o cálculo de Waze Wave, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui que a gente consegue perceber, né, quando o mercado se inicia e essas ondas começam a ser formadas. Tá? A gente vai perceber que as ondas são ondas vermelhas e ondas azuis, tá? Sendo as vermelhas as ondas vendedoras e as ondas azuis as ondas compradoras. Tá? E vocês também vão perceber que existem algumas médias aqui dentro. Tá? Uma média que fica vermelha e uma outra amarela, e que também em alguns momentos elas estarão verde e azul, ok? O que elas significam eu vou falar para vocês também, mas vamos para o lado inicial aqui. O que a gente consegue perceber nesse início de movimento, por exemplo, é que além do mercado começar com uma barra de supervenda, a gente já começa com um fluxo institucional de verdade, que é o fluxo consistente, né? E realmente é o fluxo persistente, um pouco mais forte e puxando o mercado para baixo, gerando para a gente aí uma onda bem maior do que as ondas do dia anterior, inclusive engolindo aqui a última onda de compra que a gente teve, que era maior naquela região ali. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente uma força absurda de mercado, né, no qual o mercado realmente está tentando, né, descer com força, jogar o mercado de verdade para baixo, no qual o comprador nem consegue aparecer aqui no institucional. Né? Ele vem tentar fazer uma aparição nessa região, mas a gente percebe que isso aqui acontece abaixo das médias, ou seja, não tem nenhum tipo de validade esse tipo de fluxo aqui, já que as médias estão vendidas, né? E a gente só tem ondas de vendas que são grandes nessa região. Então a gente consegue perceber aqui, a princípio, uma super onda bem grande no mercado, jogando o mercado com impulsão para baixo. Então a gente não tem a mínima condição de pensar em compra nesse movimento, tá? O único momento onde aparece um comprador que tenta segurar alguma coisa é isso aqui, mas basicamente isso aqui é uma zeragem, né, por parte dos players, no qual ela nem sequer consegue romper essa onda aqui, né? A gente consegue perceber que ele nem sequer consegue fazer um pivô de alva nessa região. Então, logo em seguida, o movimento continua, estica um pouquinho nessa região aqui, e agora a gente consegue perceber a ausência do vendedor. Percebam que ele começou a sumir, então a gente tinha o vendedor atuando aqui o tempo inteiro, né? E após essa última onda, o vendedor não apareceu mais. O que as médias fazem? Elas cruzam para baixo e começam a mudar para a coloração de compra. Notem que as médias não ficam mais vendidas nessa região e o mercado também não tem mais onda de venda. Né? E logo em seguida, o que ele faz? Ele começa uma onda de alta aqui nessa região. E a gente consegue perceber que lá na frente, quando o vendedor começa a retomar, né, essa onda que ele faz aqui, isso aqui é uma onda interessante, a gente fica marcando de ficar de olho, tá? Quando ele tenta retomar, ela não consegue mais romper essa última onda de compra que foi um pouco maior. O comprador tenta mais uma vez fazer um movimento de alta, o vendedor mais uma vez bem fraquinho, né? E a gente tem mais uma onda de compra ali que joga mais um impulso de novo, né? Jogando o mercado para cima naquela região. Lá na frente a gente consegue perceber depois uma ausência de defesa quando o mercado volta a testar. Por quê? A gente teve uma primeira onda de impulso, não voltou uma onda compradora e vem mais uma onda vendedora agora, perdendo, né, essa última onda compradora que a gente teve aqui. Então a gente consegue perceber que a partir desse momento aqui, o mercado começou a perder essa onda e começou a jogar para baixo com a possibilidade de continuidade de movimento. A gente consegue ver também outros dias, né, para que fique um pouquinho mais fácil, mais interessante a gente olhar. Lembrando que eu estou olhando aqui no 2 minutos, já que eu opero o fluxo, tá? Então a gente consegue perceber aqui o início de uma onda, o mercado vindo testar essa região, né, ele consegue trabalhar aqui. Não temos uma onda de venda para virar esse mercado, entra mais uma onda de impulsão de compra aqui de novo nessa região, e o mercado faz um movimento de alta, e ele continua fazendo ondas de impulsão. Nota que a gente não tem entrada de vendedor aparecendo aqui no indicador, né? E as médias continuam ainda compradas, tá? Logo em seguida, quando tem essa tentativa aqui, as médias ainda continuam bem compradas naquela região, exceto uma pequena viradinha para venda bem pequena, mas que o mercado não fez um movimento interessante. Como ele não fez um movimento interessante, né, nada mais do que uma retração aqui em teste dessas regiões. A gente consegue perceber de novo aí que ele continuou o tempo inteiro trabalhando acima desses pontos, dessas ondas que foram rompidas posteriormente. Né? Então, sempre que ele rompeu uma onda, ele trabalhou ali no teste das regiões e continuou se mantendo em movimento de alta. A gente pode voltar um pouquinho mais aqui para ver outros dias ainda,
no qual a gente consegue perceber essa entrada de fluxo institucional de uma forma um pouco mais clara, né? Olha esse dia aqui que a gente começa com uma onda vendedora pequena, o mercado faz uma pequena ondinha, vem testar, faz um movimento um pouco maior para baixo, né, com essa onda aqui um pouco maior. A gente consegue perceber que o mercado tenta passar para cima da barra uma vez e não vai, duas vezes e não vai, e entraram aqui algumas ondas de compra interessante. Percebe que ele engoliu essa onda pequena, foi quase igual a essa última onda, né? E agora o mercado já não consegue mais fazer uma onda maior do que essa. Começa a abrir para você uma possibilidade de alerta, né? Onde é que o alerta ele começa de fato? Só lá na frente, né? Por que lá na frente? Porque lá na frente a gente consegue perceber que o vendedor vai sumindo e aí vem uma onda compradora que se inicia, faz esse pequeno movimento aqui, logo em seguida uma outra onda, e a gente começa a perceber que o mercado vai trabalhando acima delas aí, né, sem o mínimo problema. Então essa onda vendedora, o mercado passou acima dela, foi trabalhar. Essa outra onda vendedora aqui, lá na frente, ó, o mercado passou acima dela e começa a trabalhar. A gente não tem mais vendedor atuando ali, jogando o mercado para baixo, né, e o mercado volta a fazer movimentos de alta. Um momento onde teve uma onda um pouquinho maior na venda foi esse movimento aqui, mas a gente consegue perceber também que a gente tem uma sequência de barras compradoras aqui bem interessantes, e a maior onda do dia ainda é uma onda compradora, então logo o mercado vai continuar o movimento, porque a gente tem mais sequências de ondas compradoras do que de vendedoras, ok? Então a gente consegue perceber muito bem essa entrada de fluxo institucional. Às vezes também nós teremos alguns fluxos, né, como esse aqui, por exemplo, no qual o mercado estica bastante, depois ele volta tudo. Por que isso acontece, né? Note que ao esticar muito rápido, ao invés de subir no degrau por degrau, como estava aqui, né, de maneira crescente, devagar e consistente, percebe que a gente tem um pulo muito grande, né, acontecendo aqui no indicador. Um pulo dessas últimas ondas, últimos candles ali. Isso mostra um fluxo de stops, algum aparelho se aproveitou desse movimento de stop, né, e acabou soltando tudo. Veja que as médias caem muito rápido, elas já cruzam muito rápido e caem, né, e já ficam vermelhas logo ali na frente. Olha só, o mercado mal fez uma descidinha, ela já ficou vermelha. Ou seja, mostrou para a gente uma absorção de topo ali, né, no qual o mercado faz um movimento baixista depois e acaba perdendo essa região. Essa região se torna aí uma região de resistência, ok? E quando ele perde o início de onda, então, que foi essa região aqui, você vai conseguir perceber lá na frente que ele acaba fazendo um movimento baixista logo em seguida, tá bom? Então, aqui é a ausência de compra e o mercado faz um movimento de venda. Esse indicador ele também é utilizado juntamente com outros indicadores que a gente tem, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui. Vou colocar nos 5 minutos para a gente dar uma olhada também. É interessante ver os 5 minutos para você ver a formação de onda um pouco mais macro e conseguir também olhar aqui essas regiões, né? E ver o fluxo um pouco mais consistente também, de forma mais aparente. Olha como é muito mais fácil você ver nos 5 minutos uma formação de uma onda de impulso, né? Por que onda de impulso? Porque a onda pequena do mercado foi essa que a gente teve, que tentou jogar aqui para baixo, e olha o tamanho dessa onda nos 5 minutos. A quantidade de institucionais que entrou que foi muito grande. Então o que acontece? Ele faz um movimento, volta para testar e continua o movimento com essas ondas, né? Percebe que elas vão caindo ao longo do tempo, até que se entra uma onda vendedora, o comprador de novo entra ali e o mercado acaba fechando naquela região. Mas os 5 minutos também é bem interessante para ficar de olho e você vai conseguir fazer bastante operação aí utilizando desses conceitos, beleza? Então eu sempre estou olhando uma permissão para mim, eu me permito vender quando eu tenho uma onda vendedora com as médias acima, né, trabalhando desse jeito aqui, e eu me permito comprar quando eu tenho uma onda compradora com as médias desse jeito aqui. Eu estou proibido de comprar quando eu tiver coisas como essa, né? Por mais que seja uma onda pequena, mas se as médias estiverem vendidas, eu estou proibido de comprar, eu não vou fazer compra, e se elas estiverem, né, compradas, eu não vou fazer venda, ok? Então a ideia é que você trabalhe sempre de acordo com o indicador. Eu prefiro utilizar nos 2 minutos, é mais interessante, tá? Então perceba que mais que você não tenha onda, quando as médias estão apontando para uma determinada região, né? A gente tem aqui no caso as médias apontadas para compra, né, para direção, na verdade. Você percebe que a gente não tem venda para se fazer aqui. Então o mercado acaba trabalhando. Quando é que vai ter venda, né? Vai ter venda quando a gente tiver esse tipo de configuração aqui. Óbvio, tem que levar em consideração o contexto também, né? Eu prefiro pegar os pullbacks desses movimentos assim. Por quê? Porque os pullbacks são interessantes, não teve absorção de topo, né? O mercado volta aqui para testar essa região. Você acaba pegando, também é um pullback dessa região aqui, ó, dessa onda que foi formada, né? Você consegue pegar ali também e começa a confluir algumas coisas. Então esse aqui é o nosso indicador, nosso Flow Wave, tá? Para quem quiser usar no 1 minuto também, é interessante usar 1 minuto. Eu ainda prefiro 2, por ser um fluxo, né? Eu considero ele mediano, ele não é muito rápido nem muito lento.
e me ajuda muito na minha tomada de decisão. Por quê? Porque eu consigo ver onde o institucional entrou, para que eu não caia aí na armadilha de fazer, por exemplo, uma venda pós um movimento desse aqui. Então, se eu estou vendo que eu tive um movimento comprador, por mais que bata uma barra forte, né, eu sei que isso aqui a gente tem uma região interessante, principalmente de barras coloridas também de trás, e que o mercado vai tender, né, a segurar lá na frente alguma coisa e vai repetir pelo menos uma tentativa dessa pernada aqui. E é o que ele tenta, ele faz um movimento corretivo e tenta replicar essa pernada aqui até que tem de novo uma entrada institucional naquela barra ali. Mas basicamente é isso aqui, é bem simples o uso do indicador, tá? Não tem nada demais. É basicamente a gente seguir o fluxo utilizando aí o tamanho das ondas, a frequência delas também, né, para a gente perceber o quão o preço andou em relação à onda e principalmente as médias para a gente ficar de olho para não entrar vendido em condições como essa aqui, por exemplo, né? Ah, mas deu uma venda legal aqui, pegou alguns pontinhos. Sim, deu, pegou uns pontinhos, mas você percebe que se você comprasse era mais interessante, né, mais seguro. Por quê? Poxa, eu tenho uma barra colorida, estou testando a região dela, as ondas são de compra, o mercado volta com barra preta normal. Caramba, eu tenho várias barras coloridas, então eu vou fazer essa compra aqui mais interessante do que uma venda. Né? Quando é que a venda ficou interessante? Quando uma onda é perdida, né? Então você perdeu uma onda, tudo bem, perdeu uma onda, ótimo, a gente consegue entrar aqui nessa venda, pegar um movimentozinho aqui bem interessante. Posteriormente ele acaba vindo testar de novo o movimento de alta ali. Mas fica isso aí, tá? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.